galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? O meu nome é Dandara e esse é meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades, porque lá eu posto com mais frequência, tá bom? O vídeo de hoje eu vim contar mais uma história que aconteceu na minha vida, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, vocês me pediram pra mim gravar mais um vídeo contando histórias da minha vida, né? Vocês gostam de coisas que acontecem comigo? E aí eu vim contar... Deixa eu ver se tem botão. E aí eu vim contar mais uma história, tá? Essa história que eu vou contar hoje, ela não é uma história nova, sabe? Não é recente, ela aconteceu há muito tempo. Acho que eu tinha menos de 18 anos. 17 para 18 anos, por aí. Eu estava morando em Curitiba com a minha mãe e com os meus irmãos. Só que eu e a minha mãe, a gente não se dá muito bem, desde sempre. Eu e a minha irmã, a gente não se dá muito bem também, desde sempre. Então era meio conturbado. Até que eu tive uma discussão muito forte com a minha mãe. Eu já contei sobre essa discussão em outros vídeos, que foi quando eu descobri que ela já sabia dos abusos que eu sofria quando eu era criança e não fez nada. E depois desse dia eu decidi que não queria mais morar com ela, que eu ia embora. Eu tava trabalhando no cinema nessa época, só que eu ganhava bem pouco, era tipo um estágio. Eu ganhava R$500 por mês, 430, uma coisa assim, eu não lembro exatamente a quantia. Mas eu pedi as contas e fui atrás do meu pai em Campinas. Ele morava nessa época em Campinas, interior de São Paulo, e ele morava numa pensão. Então eu fui, eu acho que deu 12 horas, 10 a 12 horas de viagem de Curitiba até lá. Demorou bastante. Mas eu nem me importei, porque eu paguei um ônibus convencional, só que era época de final de ano, então tava tudo lotado, os ônibus não tinha. E aí, quando chegou na minha vez de embarcar, não tinha mais ônibus convencional. E como a passagem já estava comprada, a empresa tem que dar um jeito, né? Tem que se virar. Então, eles arrumaram um ônibus semi-leito pra gente. Leito? Foi leito ou semi-leito? Não me lembro exatamente. Mas foi perfeito, sabe? É aqueles ônibus que é de um a cadeira, não é de duas em duas, sabe? Então eu pude ficar sozinha. Tem uma cortininha pra você fechar e ninguém do ônibus te vê. O banheiro é do lado de baixo, porque o ônibus é em cima e embaixo. O banheiro é na parte de baixo e tem 2 banheiros, um só pra mulher e um só pra homem, o que é muito melhor, porque a gente sabe que banheiro unissex em ônibus é fedido, né? Perfeito. Foi o ônibus perfeito. E pra completar, eles ainda deram um lanchinho pra gente. Gente, perfeito esse ônibus. E aí, eu não queria nem descer do ônibus quando eu cheguei em Campinas. Mas enfim, eu cheguei em Campinas e o meu pai morava perto da rodoviária. Então, eu desci da rodoviária, esperei ele, já tava escuro. Ele tava lá, a gente foi pra casa dele, pra pensão, né? Que era bem perto também. A gente andou, acho que de 3 a 5 minutos no máximo. E aí, quando eu cheguei lá, era um quarto onde ele morava. Tipo, tinha vários quartos, só que dentro dos quartos não tinha um banheiro. O banheiro era separado e era banheiro comunitário, assim, horrível. Nunca mais quero passar por isso, mas enfim. E o banheiro era dividido, tinha 2 portas, uma porta era pra usar o vaso e a outra porta pra tomar banho. Mas era pra todo mundo. E aí no quarto que meu pai morava, era nos fundos, bem lá nos fundos, e era um quarto grande. Tinha 2 camas de solteiro e tinha uma cômoda que ele guardava as roupas dele, tinha um fogão e um frigobar. E em cima da cômoda dele ele tinha uma televisão. Era só o que tinha no quarto. E quando ele ia trabalhar, eu ficava o dia inteiro lá, sem fazer nada. Não tinha Wi-Fi, na televisão era só a TV normal, não era aquela TV que tem um monte de canal e um monte de coisa pra assistir, não era. E não tinha nada pra fazer. Aí eu lavava a roupa do meu pai no tanque, era tanque comunitário também. Tomava banho,
tudo mais, arrumava o quarto que a gente dormia e ficava lá boiando, procurando as coisas na televisão. E aí, quando meu pai chegava do trabalho, ele ia dormir porque ele tava cansado e eu tinha que dormir também. Não tinha como ficar colocando crédito nem nada. E na pensão só tinha homens e a dona da pensão, que era uma senhorinha. Às vezes eu ia assistir a novela com ela lá na sala comunitária e conversar um pouquinho só pra distrair. Só que me arrependi, porque aí o filho dela começou a dar em cima de mim e tal, enfim. Falei pro meu pai que eu não tava aguentando ficar mais lá e que eu precisava arrumar um emprego. Então a gente pegou, fez uns currículos numa lan house e eu fui andando sozinha pela cidade. Eu nem sabia andar, nem conhecia nada, mas eu me virei e fui entregando currículo em tudo. Em mercado, em loja de roupa, loja de sapato, em farmácia, em padaria, tudo que eu via eu saía entregando meu currículo. E aí eu passei mais um tempo em casa e o meu pai viu que eu tava muito tempo lá e ele ficou com medo da minha depressão reaparecer, porque, né, embora de vez ela nunca vai. Aí ele falou pra mim visitar meu tio, que também mora lá em Campinas, mas ele não mora perto da rodoviária, ele mora um pouco mais pra lá. Eu tinha que pegar um ônibus, não ônibus de viagem, ônibus de linha normal, pra ir pra casa dele. Acho que da casa do meu pai pra lá dava uns 30 minutos, por aí. E seria bom passar uns dias lá, porque a minha prima tava grávida e eu podia ajudar ela, conversar com ela. A gente tinha a mesma idade, eu acho, ou quase a mesma idade, mas enfim. Aí eu fui pra casa do meu tio, né, tranquilo. A casa do meu tio não era muito grande, mas era bem legal. Mora, tipo, tinha sala, quando você entrava tinha sala. Aí, indo pra esse lado, tinha um quarto da minha prima com meu primo, tinha um banheiro, uma cozinha, que era deles. Aí, desse lado, tinha a cozinha da minha tia, e pra cá, tinha o quarto da minha tia com o banheiro dentro. Só que ele é meu tio, na verdade, que é o irmão do meu pai. Foi pra lá que eu fui. Eu chamo a mulher dele de tia porque ela casou com ele e virou meu tio, né? Enfim. E aí eu ficava lá com a minha prima, que também não era minha prima, porque ele que é meu primo. Aí ela casou com ele, virou... Enfim, é isso aí. E aí eu ficava lá com ela, ajudava ela a limpar a casa, a gente conversava sobre o bebê, ela fez chá de bebê, eu ajudei a montar as lembrancinhas, sabe, essas coisas. E tava bem legal, tava tudo certo. Eu entreguei uns currículos lá perto. O marido de uma falou que ia arrumar pra mim num açougue que ele trabalhava, sabe, pra limpeza. Então eu tava só esperando. Teve um aniversário de um primo deles, que não era meu primo, mas já que ia todo mundo, me chamaram também. Foi num lugar assim, tipo uma chácara, tinha uma piscina. Foi bem legal, saí um pouco, sabe, me distrair. E o meu tio, ele gostava muito de mim, sabe? Tanto que, tipo assim, meus primos, essa que tava grávida e o outro primo que ia arrumar emprego pra mim, eles estavam construindo em cima pra eles morarem. E aí o meu tio começou a construir um quartinho pra mim, lá, tipo, perto da garagem. Porque ele queria que eu ficasse morando lá com ele e com a minha tia, sabe? Ele tava construindo lá, todo empolgado. Ele, aqui dá pra você colocar umas prateleiras e tudo mais. E meu pai tava achando ótimo porque eu não tava ficando sozinha, eu era muito nova pra ficar trancada dentro de um quarto de pensão. E ainda numa pensão que era cheia de homens. Só que teve um dia que aconteceu uma coisa bem doida, que é o que eu vou contar agora. Bom, a minha tia, a mulher do meu tio, ela dormia fora algumas vezes por semana no trabalho. Eu não sei se ela trabalhava de babá ou do que era, mas enfim. Ela dormia no serviço alguns dias e aí depois, acho que era durante a semana e aí no final de semana ela voltava pra casa. Ou ao contrário, uma coisa assim, eu não lembro, porque já faz tempo. E aí teve um dia, eu dormia no sofá da sala e é muito calor lá, muito calor, então tinha que dormir com a janela aberta, porque não tinha ventilador pra todo mundo. E aí um dia eu tava dormindo na sala e aí eu senti um negócio aqui no meu pescoço andar. Aí quando eu vi, tinha uma barata. Aí eu tirei do meu pescoço, fiquei tranquila. Quando eu vi, tinha mais um monte de barata na janela. Então eu fiquei com medo de dormir no sofá e elas subirem em cima de mim. E aí eu não conseguia matar, eu não consigo matar barata, não sei porquê, eu não consigo.
Eu acho muito nojento, sei lá, não sei explicar. Agora eu tenho trauma, mas na época eu não tinha, só tinha nojo mesmo. Aí eu fui pra cozinha e fiquei sentada na cozinha, olhando pro relógio e pensando na vida, esperando amanhecer o dia, porque eu não ia conseguir mais dormir. E eu não ia acordar minha prima ou meu primo, incomodar ninguém pra matar barata, nem incomodar meu tio, nem nada. Então, sentei lá na cozinha e fiquei quieta. Meu tio levantou pra ir no banheiro, e pra ir no banheiro não, pra beber água, e me viu lá e perguntou o que tava acontecendo. Eu expliquei pra ele das baratas, né? Contei o que aconteceu e falei pra ele que eu não ia conseguir mais dormir. Meu tio procurou essa barata por tudo pra matar. Ele matou 2, depois apareceu mais 2, ele matou também. E depois apareceu outra que a gente não conseguiu achar, ela foi por baixo do sofá e sei lá onde que foi parar. E aí ele não ia ficar a noite inteira matando barata ou procurando barata pra mim, ele tinha que trabalhar no outro dia. Eu falei, tio, pode deixar, eu fico aqui na cozinha sentada, pode dormir, pode descansar, eu não vou incomodar ninguém, eu vou ficar aqui. Ele falou, não, você vai ficar sem dormir? De jeito nenhum, menina, vai lá dormir comigo então. Só que nem ele tinha maldade e nem eu tive maldade. A cama dele era aquela king, que é bem grandona. E eu tava morrendo de cansaço. E aí eu aceitei e dormi lá, entendeu? Ele dormiu numa ponta e eu dormi na outra. E eu dormi grudada na parede, assim, pra ficar bem longe, pra não incomodar. A porta do quarto tava aberta, né? Então, tipo, os meus primos levantassem, já dava pra ver. E, pô, era meu tio, irmão do meu pai, né? Pelo amor de Deus. Nem eu, nem ele tinha maldade nenhuma, dava pra ver. Aceitei normal, dormi no meu canto, ele dormiu no canto dele. De manhã, a gente acordou. Assim que amanheceu o dia, eu já acordei, já saí de lá. Preparamos o café da manhã, comemos todo mundo junto. Meu tio contou pra minha prima que tava grávida e pro marido dela, meu primo, o que aconteceu, a situação da barata. Todo mundo deu risada, achou engraçado, principalmente o fato de eu ter medo e tudo mais, porque ninguém ali tinha medo de barata, todo mundo já tava acostumado. Enfim, é que cidade que é quente tem bastante barata, né? Mas eu morava em Curitiba, que a maioria dos dias é frio, então não tem muita barata. E não tava acostumada. E eu era uma criança. Eu tinha o quê? 17 anos por aí, mas eu nunca tive mentalidade de adulto. Tanto que a minha prima, eu acho que tem a mesma idade que eu, né? Que tava grávida. E ela era casada, ela tava grávida. Ela era totalmente diferente. Eu brincava de boneca com 17 anos, gente. Eu era uma criança, literalmente. Enfim. E aí ficou naquilo, todo mundo deu risada e tudo mais, né? Ficou nisso. Só que quando a minha tia chegou do trabalho, uns dias depois, acho que uns 2 dias depois, a minha tia veio do trabalho e contaram pra ela essa história da barata, que eu dormi na mesma cama que o meu tio. E aí, uma outra menina, não a minha prima que tava grávida, a outra, que na verdade ela nem é minha prima, é o marido dela que é meu primo, foi falar um monte de mim pra minha tia, inventou um monte de coisa, sabe? Que eu ficava usando shortinho pra dar em cima do marido dela. Só que, tipo, não usava short curto. Eu usava short normal porque era uma cidade que fazia calor. Usava vestido porque era uma cidade que fazia calor, mas não era um mini vestido, era uma coisa totalmente normal. Mas enfim, começou a inventar um monte de coisa pra minha tia. Eu sei que eu saí com a minha prima que tava grávida no mercado. E quando eu voltei do mercado, essa minha tia, né, que é a mulher do meu tio, e a mulher do meu primo começaram a me esculachar, a falar que eu inventei essa história da barata, que eu fui dormir na cama do meu tio de propósito, porque eu queria ficar com ele, né? Eu queria transar com ele, sabe? E começaram a me esculachar, a falar um monte de coisa de mim, como se eu fosse assim um monstro, o maior piriguete do mundo. E o meu tio não podia falar nada porque ele tava no trabalho, ele nem sabia o que estava acontecendo. A minha prima, que estava grávida, não me defendeu, não falou nada, porque ela falou pra mim, eu não vou me meter, eu não vou me meter na confusão, porque senão pode acontecer alguma coisa, eu vou ficar nervosa. Ela já estava perto do parto, então ela não queria se envolver em briga por causa disso. E eu fiquei só lá, escutando um monte de coisa horrível que falaram de mim, e peguei as minhas coisas, peguei o ônibus e voltei para a pensão do meu pai. E depois disso eu nunca mais falei com eles. Pelo que eu conheço do meu tio, eu acho que ele ficou com vergonha do que aconteceu, por isso que até hoje ele não fala comigo, mas eu sei que ele sempre manda mensagem pro meu pai, ele pergunta de mim, ele fala que é pra mandar um abraço, que é pra mim ficar com Deus, que ele reza por mim pra Deus me abençoar, esse tipo de coisa, mas não me manda mensagem. Mas pelo que eu conheço dele, é mais vergonha do que aconteceu do que outra coisa. Mas além dele,
ninguém mais dessa parte da família do meu pai, de Campinas, fala comigo e eu também não falo com nenhum deles. Ninguém veio me pedir desculpa, ninguém falou nada e eu não fico guardando rancor e pensando nisso, sabe? Mas é complicado porque, apesar da gente viver num mundo de maldade, nem todo mundo tem maldade. E eu não tava com maldade, e nem o meu tio nesse dia. Tanto que toda a família deu risada do acontecido, ninguém levou na maldade, só a mulher dele e a outra lá. Mas enfim, aí eu voltei pra pensão, só que a dona da pensão falou que não dava pra mim ficar mais lá, que meu pai ia ter que alugar outra pensão, porque aquela ali era só de homens. Então, o meu pai falou que não queria sair dali, porque o preço era bom, e eu tive que pegar minhas coisas e voltar pra Curitiba, que foi na época que eu acabei morando uns tempos na rua. Mas essa aí é a história pra outro vídeo, e a história de hoje foi essa. Mas para vocês entenderem mais um pouquinho do porquê eu sou afastada da minha família. E é isso aí. A lição de hoje é: nem todo mundo tem maldade no coração. Então é isso, galera. Deixa seu like para ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Beijo. Tchau.